Estamos de volta com o nosso canal Ateliê do Osso, continuando aí a nossa série sobre sono com o Dr. Marcelo Starling. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as fases do sono e relacionando aquilo tudo que a gente sempre mais gosta de falar, discutir e dar umas boas risadas. Bom, meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, sou médico geriatra. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta ortopédico. Marcelo, inicia a sua apresentação aí, lembrando que com os nossos vídeos a gente não objetiva ou não proporciona diagnósticos e, e tratamentos, não se fiem aos nossos vídeos. A gente se baseia sim em dados científicos, mas tem sempre opiniões pessoais e a gente não tem qualquer conflito de interesse para essa apresentação. Marcelo, toma aqui a sua. Bom, vamos lá, então, para nós que estamos gravando agora de manhã, né, quase 8h30 da madrugada, né, e aí a foto onde que uma caveira está dormindo, né, em homenagem ao nosso ateliê do osso dormindo, né. Então, o sono é muito importante, a gente já falou um pouquinho sobre quando você sai, você tira um pouco daqueles estresses, né, que você está tendo, luz, barulho, som, conversa, e você entra num estado que você perde um pouco aquela consciência e você vai fazer as suas fases do sono. Dormir é essencial para a vida. Então, está estipulado mais ou menos que a população geral adulta dorme entre 7 horas e 48 minutos, 8 horas de sono seriam necessárias por dia para a maior parte dos indivíduos. Alguns curto dormidores, um pouquinho menos, né, tipo 6 horas e meia, 7 horas e meia, e aqueles longo dormidores acima de 8 horas e meia. Aqui nós temos 3 pessoas no Ateliê do Osso e cada um tem o seu cronotipo específico, né? Eu preciso dormir um pouquinho menos. O Bahia, né, o Fernando Dourado, nosso fisioterapeuta traumato ortopédico, ele já precisa dormir um pouquinho mais, acordar às 8 horas e meia da manhã, para ele é muito difícil. Mas tudo bem, ele tenta se adaptar ao mundo para poder performar, né? E isso é importante para todo mundo. Bom, e o que a gente queria falar hoje é sobre os estágios do sono. Isso é muito interessante. Então, dormir, né, para a grande maior parte das pessoas, é só falar assim, você deita na cama e dorme. Bom, não é bem assim, né? Quando os pacientes eles chegam no consultório, quando eles chegam atrás de uma academia ou numa fisioterapia, independente do que ele vai fazer, ele vai propor, se ele está com algum problema de saúde, a gente sempre deveria perguntar um pouquinho sobre o sono. Por quê? Porque aqui tem um dos fatores, dos pilares, que são essenciais para a gente conseguir evoluir com qualidade e ter boas respostas. Lembrar que a gente precisa de dieta, a gente precisa de exercício e a gente precisa de sono, né? Agora, dentro daquela pirâmide, tem aquela palavra que ela também é muito interessante, que eu fui discutindo recentemente, né, com alguns colegas. O estresse, ele é muito importante também. A gente precisa ter um pouco também de estresse, né, para poder ter estímulo nessa vida, né? O Lucas hoje entrou estressado na reunião. Estava de manhã, estava tudo bem, já tinha tomado café da manhã com a família, tudo legal, mas aí foi para uma reunião, chutou o pau da barraca, chegou estressado. Isso é importante, não é ruim, é importante, claro. Mas quando a gente vai entrar, ó, ele já vai se defender, vamos lá. É o que a gente... Não, eu vou te defender. É o que a gente fala, voltando aos vídeos sobre complexidade, sobre antifragilidade, né? Se o sistema está estável, você tem que dar umas agredidas nele. É exatamente o que você está falando. Agora, se o sistema já está fragilizado, às vezes uma pequena agressão é o que você precisa para desequilibrar, né? Então, se você já está doente e passa por um grande estresse, você está no limite, é aí que vem a lombalgia, aí que vem a cervicalgia, aí que vem uma cambada de problema, né? Que a gente pode imaginar. Mas quando você está tranquilão, quando você está antifrágil, aí você tem toda a razão. Se não tiver um estressinho ali durante o dia, chega de noite, você não consegue nem dormir. Isso é O verdade. esporte é um grande estressor, né? Sensacional. Demais. E quanto mais intensidade, maior ainda, né? Então, o que nós temos aqui? Quando a gente dorme, a gente tem fases do sono, que a gente tem uma que é conhecida como fase não REM, né? Onde que ela entra no estágio N1, N2 e N3, e uma fase que é conhecida como REM, tá? Que é essa daqui. Bom, o que ocorre nessas fases? Vamos pensar o seguinte, REM é a tradução, né? É a sigla para movimentação rápida dos olhos, tá? E a não REM é a fase que tem a não movimentação rápida dos olhos. Você tem uma movimentação lenta dos olhos. Os olhos, eles estão constantemente movimentando,
tá? Você não fica com o olho parado. Seu globo ocular ele tem uma movimentação. Quando você sonha, isso se torna um pouco mais acelerado. Existe um porquê, né, de você ter uma movimentação maior. O que acontece com o cérebro nessa fase REM? Ela é muito interessante. Bom, então o que acontece quando a gente deita? Você entra primeiro num estágio que a gente chama de transição. Ele está muito, você está com sono que está começando a superficializar aquele sono. E aí aquele momento que você está ainda um pouco consciente, querendo sair um pouco, sair daquela consciência, e aí você pode acordar por qualquer coisa. Ocorre qualquer barulhinho, qualquer movimento te acorda. Aqui tem um movimento que a gente considera fisiológico, que muitas pessoas têm, e elas acordam com essa movimentação. Tá? Com esse movimento que é involuntário, que a gente chama da mioclonia fisiológica. Então, às vezes, você está dormindo, você dá um tranco, você acorda com o seu próprio movimento. Isso é um sono superficial. Isso pode ocorrer. Muitas pessoas acordam aqui com o simples ronco. Às vezes, você dá um ronco e você acorda nesse movimento. Tá? Bom, passando dessa fase, que ela Marcelo, é muito... Oi. a gente que tem filho pequeno, todos nós três, né? É impressionante como isso ocorre com as crianças, né? A chacoalhação que eles fazem. Então, é essa fase do sono, é isso? Não, não, não. As Ah, crianças, elas movimentam mais em outras fases. Calma, aqui é o sono superficial, tá? e outra A coisa, vou te criança, cobrar. ela já pula provavelmente para o sono profundo. Seu filho dorme, na hora que você vai falar assim, oh, você já começa a fazer um barulho, ele já está lá no profundo. Você não acorda ele já de jeito nenhum. E eu vou te cobrar. Você falou que tem uma explicação para isso, os olhos mexerem. Eu quero a explicação. Você falou que tem e Tá. não respondeu, pô. Não, calma, eu vou chegar lá. Calma. Eu estou começando a contar toda uma história para os nossos ouvintes curtirem nesse momento. Do mesmo jeito que a gente curte, né? E aí, depois dessa fase N1, que ela é o estágio 1, o sono superficial, ele é muito curto. Ele geralmente dura aí uns seus 5, alguns poucos por cento, tá? Desse ciclo de sono. Nós vamos para o estágio 2, onde que você começa a ter um sono mais estável. Esse sono, você já começa a mexer com seus canais químicos, você começa a ter ondas específicas, um eletroencefalograma um pouco mais específico, e esse é a maior parte, porcentagem de sono que a gente passa durante a noite, é no estágio N2. O estágio N2 é o estágio que, com o envelhecimento, ele não diminui, tá? Então, ele permanece estável. Então, ele é a maior parte do sono. E aí vem depois o estágio N3, que a gente chama de sono profundo, ou onde que ocorre as ondas deltas, é onde que você tem a recuperação muscular, é onde que você tem a liberação dos hormônios, o GH ele é liberado nessa fase. Aqui você tem alguns picos, você tem estímulos de testosterona, e aqui, então, é uma fase importantíssima. E a fase N3, ela é muito importante também para a memória. Então, nós temos duas fases importantes para a memória. Uma que chama REM e uma que chama N3. O que ocorre aqui nessa N3 também, por esse sono profundo, é o momento onde que você está mais estável no sono. Aqui, se passar um Boeing em cima da sua casa, você não vai acordar. Você está no sono profundo. Aqui é o momento onde que ocorre uma filtração das suas substâncias tóxicas que você produziu durante o dia no seu cérebro. Então, existe um sistema que chama sistema linfático, que ele está atuando aqui, nessa fase N3. Então, o sono profundo, ele é muito importante. Esse é um sono que a gente chama de sono protetor. Se você não tem quantidades suficientes de sono profundo, a chance de você desenvolver doenças neurodegenerativas aumentam. Por quê? Porque você não filtra esses metabólitos e aí esses metabólitos vão fazer lesões neuronais, que daí começam os problemas, né, das duas principais doenças, onde que nós temos a demência de Alzheimer, que tem um mecanismo fisiopatológico com uma deposição de uma proteína que ela vai destruindo, que chama beta-amiloide, e a outra doença que a gente chama de doença de Parkinson, que você tem uma destruição e ela tem um outro mecanismo que são por proteínas tal. E aí a gente entra no sono REM, onde que você sonha, onde que você consegue lembrar o seu sonho. Todas as fases têm sonho, só que aquela fase que a gente chama de onírica, que é aquele sonho gostoso que você lembra, ela só existe na fase REM, tá? Então, esse ciclo ele vai se repetindo. Na primeira metade da noite, você tem mais fase N3.
3 presente. Na segunda metade da noite, a gente tem mais a gente tem mais a fase REM. Aqui você tem os sonhos. Bom, como que funciona? Quando você faz um exame de sono, quando você faz uma polissonografia, eles vão nos trazer esse dado, que é o hipnograma. O que acontece com o hipnograma? Aqui você está acordado e logo embaixo tem o REM. Por que tem o REM? Porque a atividade cerebral do REM ela é muito intensa. Então, quando você está acordado, o Fernando Bahia parece que ele está dormindo aqui na aula, ele nem mexe, tá? Ele está quase indo em 3, mas não, ele está acordado, tá, gente? O que acontece é o seguinte, na fase REM e na fase acordada, que é o que vocês estão agora, todos estão em vigília, o metabolismo cerebral, ele parece ser muito igual. Putz, grila, então acordado e no REM, o cérebro está pegando fogo, está pegando fogo. E aí o que acontece? O que acontece? Se você olhar o metabolismo de glicose do cérebro dormindo ou acordado, praticamente ele é muito parecido. Então, eles colocam o REM muito próximo do acordado nesse hipnograma. O que difere o REM do hipnograma? O que difere nessa fase? Gente, calma aí só um pouquinho, que está com um pouquinho de ruído. Aí, o que nós temos aqui é o seguinte, na fase REM, quando eu estou olhando o eletroencefalograma, o que vai diferir do paciente que está acordado, que a gente vê com muita facilidade, é que no REM você não mexe a musculatura do corpo, você entra numa atonia muscular. Tá? Então, você tem um eletrodo no mento e você tem um eletrodo no tibial anterior, e aí você não mexe, você está com o corpo paralisado e sua mente está ativa. E tem tanto metabolismo, você está sonhando, você tem tanta alteração, oscilação de frequência cardíaca, respiratória, que seus olhos movimentam também. Então, é que nem você está acordado. Você está aqui, seu olho está assim, ó, entendeu? Seu olho, ele está assim, o seu globo. Na hora que você está no REM, você começa a ter essa movimentação, você está sonhando, seu cérebro está lá e você não mexe o corpo. Marcelo, isso é muito interessante, porque eu imaginava exatamente o contrário, né? Instintivamente eu pensava o contrário. A hora que eu estou sonhando, meu corpo responde ao meu sonho. Se eu sonho que eu estou caindo, eu me protejo. Se eu sonho que eu estou andando, é exatamente o contrário, né? Você está com o microfone ligado, você vê como é que a gente... Você vê como é que a gente não estuda essas coisas na faculdade. Olha só que legal. A gente passa 1/3 da vida dormindo e a gente não estuda isso na faculdade de medicina. Olha só que legal. Então, Lucas, quando você está sonhando, você está com paralisia do seu corpo. Se você mexe, tá? E isso ocorre com um certo grupo de pessoas, tá? Que você tem a movimentação durante o sono REM, e a gente chama os distúrbios de transtorno comportamental do sono REM, e um dos principais transtornos é você encenar o seu sonho, você está lutando, você está fazendo o que está ocorrendo no seu sono, isso é um pródromo para a doença neurodegenerativa. Isso é um problema, isso é uma parassonia, tá? Isso não é para ocorrer. Se ocorre, a gente tem que investigar, tá? Bom, o que acontece então? O REM ele é o mais próximo do acordado, e aí depois você tem o sono superficial, que começa, ó, acordado, você vai para o superficial, o sono, o N2, é onde a gente tem a maior parte do nosso ciclo de sono, é na fase N2, e o sono profundo, ele ocorre na primeira metade, na maior parte das vezes, e na segunda metade você tem um pouco menos de sono profundo. E na segunda metade você tem o REM. Geralmente, a gente acorda direto do sono REM, você vai, acorda, e aí você acorda bem quando você acorda do sono REM. Se você sai desse sono N2 para o acordado aqui, você acorda meio cansadão, tá? O que acontece no sono REM? Então, você tem uma ativação. Você não mexe o músculo, você não mexe os músculos, claro que intestino, diafragma continuam mexendo, né, gente? Senão a gente morreria, né? Marcelo, E o que acontece? Oi. E a fala? Eu ainda estou encucado com o negócio do sono REM. Você pode falar também, que é uma alteração do sono. Isso daí também é uma vocalização. Você pode isso falar... Isso me parece incomum, né? A pessoa está no sono e está falando. Não, mas você pode falar em outras fases do sono. Existem transtornos comportamentais do sono não REM, tá? E aí o que acontece? Quem tem os transtornos comportamentais do sono não REM, que são no N1 ou no N2 ou N3, as crianças têm muito desses transtornos comportamentais. Quem tem filho sabe que dos 3 anos aos 6 anos, geralmente tem um momento que seu filho vai acordar lá
Ele vai sentar e ele vai começar a gritar, ele vai começar a chorar e ele vai falar tudo. Esse tipo de transtorno, né, que a gente chama de terror noturno, por exemplo, né, ou ele não tem consciência. E quanto mais você afaga a criança, mais ele piora esse comportamento. Isso dura de 5 a 15 minutos, na maior parte das vezes. Em 5 minutos resolve. Só que para os pais, quando eles estão vendo aquilo, a criança debatendo, mexendo e gritando... Poltergeist, né? Isso é poltergeist, tem que chamar um Você tem que padre. esperar. Você vai falar assim, calma, vai dar certo. Esse é um transtorno comportamental do sono não REM. Outro transtorno comportamental do sono não REM é o sonambulismo, né? Você levanta, você sai dormindo, né? Você vai lá, abre a geladeira, você pode beber uma água, você pode sair, você pode. Tem outros transtornos comportamentais. Falar não significa que você está no sono REM, tá? Mas se você encena o seu sono, você tem aquela fase onírica muito intensa, você está movimentando, lutando, gritando, aí sim tem que investigar se é um transtorno comportamental do sono REM, tá? Bom, o que Marcelo, Oi. primeiramente, só para o pessoal que está ouvindo, né, que não está assistindo no YouTube, não está vendo aqui minhas expressões, que está no Spotify, só não estou dormindo, estou prestando atenção 100% nessa aula e aprendendo demais aqui, viu? Por isso que eu estou aqui, estou super atento. Mas aqui, gera uma série de curiosidades aqui. E eu tenho uma que você colocou de terror noturno, e se já tem um estudo ou algo que você já, não sei se é o teu, você já estudou sobre isso, essa parte, se tem um momento que inicia os sonhos da criança, do bebê, por exemplo, inicia com os 10 meses aos 12 meses, Não, esse tem. terror É noturno. tudo. Não, terror noturno não. Está tudo estipulado direitinho. A criança, logo quando nasce no recém-nascido, ali até uns 4 meses, ela tem mais REM, né? Você vê que ela mexe mais assim o olho, ela já entra num sono diferente. O ciclo sono-vigília do recém-nascido, da criança até 1 ano de idade, é um pouco diferente. Depois ele vai estabilizando. O que acontece é que lá para os 2, 3 anos pode começar a ter esses distúrbios. Isso é pontual, tá? Depois melhora. Alguns podem permanecer, né? Por exemplo, um distúrbio comportamental que ocorre muito no sono não REM é o acordar confusional. Você acorda com uma certa confusão e depois você retorna, tá? Isso tá tudo estabelecido aí. Eu não consigo te falar todos de criança por um estudo geralmente criança, né, Fernando? Você sabe que eu gosto de um público um pouco adulto para mais velhos, né? Mas eu, Isso como eu mesmo. estudei, né? Eu fiz uma pós-graduação, tive que estudar um pouco sobre criança, que foi até um dos E se, trabalhos que e eu tive que se, apresentar. Foi. e quando a gente sonha caindo, está crescendo mesmo ou não? Tô brincando. Sei lá, sei lá se está crescendo, mas que tem muita É um gente que ditado, sonha não que sei está se tem aqui caindo, em é Minas, muito mas na bom, né? Bahia falava muito isso. Ó, sonhou caindo, está crescendo. Bom demais. E quando Ó, sonha, e quando sonha que alguém morreu é porque essa pessoa vai viver muito, tem esse também. É. então, olha só que interessante. No hipnograma, né, ele vai falando aqui do que ocorre com as ondas cerebrais no eletroencefalograma. Então, nas ondas lentas tem oscilações lentas, né? No N2 você tem umas ondas que a gente chama de spindles e complexos Ks, né? Aí, no N1, você tem o vértex e ondas que eles chamam em Sharp, e o REM, você tem uma bagunça, ele tá, é super rápido. O que acontece com isso daí? Por que é tão importante a gente ter esse pinograma? Esse pinograma aí, nós vamos falar. Então, olha só que interessante, Lucas, respondendo aquela sua pergunta. Nós temos, então, a fase do sono não REM e a sono REM. O que ocorre com sono não REM? Você tem uma mente inativa e um corpo relaxado. Você tem ondas lentas, os fusos, os complexos Ks. Isso tudo é importante em consolidações, tá? O eletroencefalograma, você tem uma movimentação ocular lenta, você não tem movimentos oculares rápidos. Você tem tônus muscular, que é menor do que a vigília. Você está dormindo, mas o tônus está presente, tá? Você tem um sistema nervoso autônomo, uma frequência cardíaca, frequência respiratória e APA menor do que da vigília. Então, quando a gente faz uma monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, uma das fases mais importantes de eu olhar a pressão arterial é no sono, para ver se existe um descenso fisiológico noturno. Quando não tem, eu falo, opa, atenção, isso está errado, não está bom.
entendeu? E aqui, o cognitivo está errado. Você tem sonhos, mas você não lembra dos sonhos, tá? Então, tem pesquisadores que falam que você não sonha, tem pesquisadores que já comprovou que você sonha em todas as fases, tá? Quando você está no sono REM, você tem um eletroencefalograma desincronizado, tá? Você tem uma movimentação ocular rápida, você tem uma atonia muscular, você não é para mexer. Você tem oscilação da frequência cardíaca, frequência respiratória e PA. E você tem sonhos, mente ativa com corpo paralisado. Existe uma doença cardíaca que faz com que você tenha uma fibrilação, né? Que você tem um ataque à arritmia, e ela é fatal, né? Que existe um histórico, né? Que chama síndrome de Brugada, tá? O que ocorre com essa síndrome? Essa é uma doença cardíaca genética autossômica dominante, né? Existem seus graus de penetrância. Quando eu frequentava a cardiologia do esporte, o que acontece? A gente ficava louco atrás dos Brugadas, né? Então, você vai lá, você olha no eletrocardiograma, existe uma onda que chama onda Epsilon. Se eu não estou enganado, tá? Faz tempo que eu era fanático pelo coração, né? Mas depois eu descobri que o coração, depois que eu fiquei um pouco mais adulto, eu descobri que o coração não mexe nenhum osso, aí perdeu um pouco da graça, né? Não tem alavanca, perde a graça. Aí o que acontece? E aí a história, né? Aquela história antiga conta que vem um espírito à noite e te busca, você morre dormindo. Por que você morre dormindo? Porque provavelmente um dos gatilhos da arritmia é o quê? Essa oscilação. Você está oscilando, você está sonhando. E é no sonho que as pessoas fazem o quê? A arritmia, que se torna fatal. Bom, então, pensando aqui, olha que interessante, quando eles avaliam com marcadores de glicose, né, o metabolismo de glicose e imagem cerebral, olha como que é o cérebro de um paciente, de uma pessoa acordada e no sonho REM. Ele é muito ativo. Seu cérebro está funcionando estupidamente. Ele está funcionando, está lá, ó. A liberação de acetilcolina no sono REM é um pouquinho maior do que na vigília, no intracerebral. Então, você está fazendo vários processos. E quando você está no sono de ondas lentas, na fase mais profunda, olha como fica. Tá? Então, duas coisas muito importantes. Gente, a gente precisa ter o sono profundo e o sono REM. Eles são essenciais para a vida. Tá? 2, quando você usa muito álcool antes de dormir, você inibe os sonhos REMs, muito dos sonhos REMs. Você acorda sonhando, né? Por causa da ressaca. Mas o que acontece? O álcool, ele diminui muito essa fase. Tá? A fase de sono REM. E se você dorme muito mal no início da noite, provavelmente você não faz sono profundo. Se você não faz esse sono profundo, você não tem o quê? A filtração dos seus metabólitos que você produziu durante o dia. E o que importa isso na evolução da vida? Eu coloco uma imagem de um cérebro e coloco as ondas aqui. O que acontece é que cada fase do seu sono, ele é importante para essa informação sair do seu hipocampo, passar para o tálamo e para o seu córtex cerebral. Então, nós temos a memória. E a memória, nós existimos uma fase que ela vai ter que ser de consolidação e uma fase de codificação. E é na fase dos sonhos, não, na fase nessas fases específicas, principalmente na fase onde que nós temos o sono REM, onde que você vai começando a ter essas ondas, você vai transmitindo essa memória rápida que você guardou de hoje para se tornar ela permanente no seu cérebro na fase lenta. Então, você precisa passar por todas as fases do sono, principalmente no REM e no fases de onda lenta, para você codificar e consolidar memória. Era isso que eu queria falar para vocês sobre o sono. Na próxima aula, eu acho que vai ser a última da fase do sono, eu vou falar de alguns poucos distúrbios que são muito interessantes para a gente finalizar essa etapa de sonhos. Marcelo, sensacional. Para mim, eu acho, pelo que eu me lembro aqui, talvez uma das melhores aulas aqui do Ateliê do Osso, incrível, porque assim, é um conhecimento de fisiologia, a gente gosta de fisiologia, né? É uma ciência básica.
E como eu falei ali no meio da aula, a gente não estuda isso na faculdade. Que maluquice, né, cara? E é incrível, e me faz pensar um monte de coisa e tem uma cambada de pergunta anotada para você aqui. Oh, eu Primeiro, vou você falar um negócio rapidinho, antes de você fazer uma pergunta para mim, eu quero diga. falar um negócio aqui. O canal Ateliê Doce, ele é tão legal, Lucas, ele é tão legal, e a gente, puta, nós somos amigos há muito tempo, né? Mas eu estou lendo agora Daniel Lieberman. Ah, legal. Aí, ó. Boa, boa. Será que ele escreve Por sobre causa. sono, hein? Tem que ir atrás disso aí. Eu terminei um dos livros que você falou lá, agora eu estou lendo Daniel Lieberman. Eu falei assim, Você vai, agora eu vou pegar os conceitos lá que o você vai Lucas se gosta encantar. Mas de, aqui, de você disciplinas falou, corridas. falou e não explicou. Para que os olhos mexem? É só uma consequência inadvertida da Você loucura está com cerebral que atividade. ocorre? Não, você está com Ou tem uma atividade cerebral. função evolutiva? O olho tem que mexer, senão não lubrifica? Não... Não sei se tem função evolutiva. Você me desculpa, isso eu não consigo responder. O que acontece é que quando você está na vigília, seu olho ele mexe bastante, né? Ele está toda hora, o seu globo ocular, você pisca e você tem essa movimentação mais rápida. O que acontece quando você está no sono REM é que você tem uma atividade cerebral muito intensa, então por isso provavelmente essa é a consequência da movimentação rápida. Você está sonhando e seu olho está como se você estivesse numa vigília, só que você está Entendi. sonhando. Está Como se reproduzindo o tivesse normal. você está lá, você está sonhando, você está vivendo aquele Uhum. mundo onírico do seu sonho. Então, existe uma movimentação mais rápida de olhos, que é como se você estivesse na vigília. Toda hora o seu olho está para cá, está para lá. Então, isso E acontece. aproveitando isso aí, eu entrego a próxima pergunta para o Bahia, mas eu quero a outra emenda nessa. E para que sonhar? Nós vamos ter que trazer um psicanalista para contar para a gente, será? Ou você estudou aí no meio desse seu ano estudando Existem sono? livros que falam sobre sonhos, né? O sonho, para que a gente sonha, né? Teoricamente, essa fase onírica dos sonhos REMs, ele faz parte dessa consolidação e codificação de memória. Então, ele é muito importante, né? Quando você aumenta, né, essa atividade cerebral, isso é uma pergunta muito interessante, você consegue relaxar o seu corpo, você não movimenta o corpo. Então, sua energia está canalizada simplesmente no seu cérebro, tá? Você está com o corpo paralisado. E isso é muito interessante porque você pensa o seguinte, o sonho ele é importante demais. O que difere na evolução o sonho para não evolução, para na evolução? Então vamos lá. Vou te responder evolutivamente. Vai ser muito legal essa pergunta. Gostei. O animal mais próximo do ser humano de inteligência são os macacos. Tá? Então, a gente consegue ensinar várias funções e o macaco tem aprendizado. Tá? O macaco ele aprende várias funções. Isso já está comprovado em laboratório. Legal. Onde que o macaco dorme? Depende da espécie. Não, por exemplo, o macaco grande ele vai dormir aonde? Pode ser no chão, pode ser de pendurado na árvore. A maior parte deles. Na árvore. Né? Por quê? Se você está no chão, o que o leão faz? Ele come o macaco. Faz um carinho em você, faz um carinho. O leão come o macaco. Então, o macaco, ele dorme em cima da árvore. Tá? Depois dos humanos, são os animais mais inteligentes, são os macacos. Tá? O que acontece com o macaco? O macaco ele não tem tanto sono REM. Por que ele não tem tanto sono REM? Porque se ele tiver REM, ele tem uma paralisia do corpo. Se você paralisar o seu corpo, o que acontece? Você cai da árvore, você morre. Tá? Então, quando o macaco desce da árvore, você vai evoluindo sua espécie para o bipedalismo, para o Homo erectus, né? E você entra na caverna e descobre o fogo afasta o seu predador. E aí você começa a ter o quê? Sonho REM. E o sonho REM, sonho REM não, tá, gente? Pelo amor de Deus, um erro crucial aqui que eu falei. O sono REM, você traz o quê? Codificação e ele faz parte dessa consolidação de memória. Então, isso aumenta o quê? Sua inteligência. Então, o sono REM, ele provavelmente é um dos fatores da evolução da espécie. Porque você desce da árvore, você entra na caverna, você descobre o fogo e você consegue afastar o seu predador, o que o macaco não conseguiria. E aí sim você tem todo esse desenvolvimento. Então, o sonho ele é importantíssimo na memória. E é isso que vai dar inteligência. Então, a inteligência precisa de memória. Legal, legal. E aí vem ainda o outro extremo, que talvez não seja só memória, mas aí vem um grande artista, um músico, né, que acorda no meio da noite, deve ser o sono REM,
pega o livrinho dele do lado e anota o novo riff de guitarra dele, que no dia seguinte ele pega aquele troço ali, né? E compõe um novo Sim. sucesso. Pode, Uhum. né? E outra coisa, isso é muito interessante sobre os sonhos, né? Quem fala muito sobre os sonhos, tem um livro de um brasileiro que chama Siddhartha. Siddhartha, ele fala do oráculo da noite, ele fala muito sobre sonhos, né? E o que acontece legal também nos sonhos é o seguinte, a repetição, ela não ocorre pela sua vontade, tá? O que você teve hoje, você fala, hoje eu quero sonhar com aquilo. Não ocorre. Aquilo ali é aleatório, né? Então, a consolidação da memória, dependendo do que você fez hoje, talvez você possa repetir alguns momentos daquele dia no seu sonho, mas não necessariamente, porque a desincronização faz com que você tenha um sonho muito aleatório. Às vezes você acorda e falando, nossa, eu tive um sonho muito louco essa noite, entendeu? E às vezes não, é aquele sonho meio basicão. Tá? Marcelo, pensando aqui no nosso ouvinte, se tiver uma dúvida, talvez possa ser dos ouvintes também que estão aí, que eu acho interessante. É, é nessa fase de sono REM, né? Que nós temos o sonho que a gente chama o pesadelo, que aí Sim, você não consegue movimentar, você está preso no sonho, você sabe que você está preso ali, meu Deus, não consegue se sair dali, você não movimenta, é um desespero. Você está, tipo isso. assim, se afogando no sonho. Isso mesmo. É aí mesmo. Aí o que acontece? Você está no sono REM. E por que você não consegue movimentar? Porque você tem paralisia do seu corpo. Às vezes você consegue ter pequenos lapsos de consciência. Você fala, nossa, eu preciso me mexer, cara, mas eu corro tão rápido, mas eu não consigo correr. Porque você está no sono REM. Você está com o seu corpo paralisado. Teve uma vez, gente, quando eu era criança, Lucas, essa você vai curtir demais. Eu cheguei, né? Morava em São Paulo, né? E eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão. Aí eu falei assim, eu virei e falei assim, cara, eu tô com cansaço na perna, minha perna tá doendo tanto. E eu não treinei essa semana, eu não fiz treino de perna, né? Eu já estava na faculdade de educação física. Aí meu irmão falou assim, então é por isso, eu sei por que você está com dor na perna. Por quê? Eu falei assim, eu acordei no meio da noite, você estava numa posição de quem estava pedalando. Então eu fiquei em isometria. Mas não foi no sonho REM, provavelmente. Ou se foi, era um problema estrutural do meu sono REM, né? Eu estava lá fingindo que estava pedalando, fiquei em pé lá, ó, em movimento de ciclismo, sabe-se lá quanto tempo, entendeu? Uhum. Aí eu acordei com uma fadiga na perna. Provavelmente eu poderia até estar no sono não REM, né? Mas eu correlacionei com o pedalei. Mas pode ocorrer movimentos no sono não REM, que é muito mais comum. Você mexe, você vira, você tem a movimentação natural, né? Agora a pergunta mais importante, que eu já fiz uma pesquisa aqui que eu duvido que você fez. Ah, Por que a banda R.E.M. chama R.E.M.? não Já tenho que a gente nem gosta tanto de ideia. rock and roll. Eu nem gosto do R.E.M. O vocalista, líder da banda, diz que ele escolheu aleatoriamente de um Ah, dicionário, nem sei se dicionário tem isso, né? Mas ele gostou demais, ainda mais tem a ver com a fase do sono, e eu imagino, não dei a explicação não, deve ser porque é a fase do sonho, né? Então, pô, legal demais isso aí de um nome para a banda, né? A fase que que se bom demais. sonha, vai ser a nossa música. Essa Muito é a minha, bom. minha pílula de inutilidade que eu deixo aqui para vocês. Provavelmente isso vai vir no nosso texto, que vai ser apresentado também. Muito boa. Losing My Religion e como é que chama a outra, gente? Enfim, eu acho que é isso, né, pessoal? Muito bom, Marcelo, parabéns, sensacional essa aula aí. Pessoal, quem gostou, se inscreva, compartilhe aí com seus colegas, estudantes de medicina, de fisioterapia, o pessoal da psicologia talvez goste dessa aula, não sei se eles, tanto que eles estudam isso a fundo, e ajudem o canal a crescer, se inscrevam, compartilhem com a galera, porque vai continuar vindo muita coisa legal aí pela frente. Valeu! Valeu, gente. Um Sim, abraço. pessoal, obrigado, Marcelo.